Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e vamos para a aula de número 51 de arte. Hoje vamos falar de performance. Que tipo de arte é essa? Uma arte bem contemporânea que vem ganhando espaço cada vez mais aí no mundo da arte. Como objetivos, nós temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais na apreciação de diferentes produções artísticas. Também experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Na arte, a gente chama então de performance, um tipo de manifestação em que o artista, a pessoa, usa o seu corpo e suas ações como meio expressivo. Então, não é uma pintura, não é uma escultura, e sim é a ação, é o corpo do artista que é o centro das atenções, né? Que é o meio que ele está então colocando, mostrando algo, executando alguma coisa. O conceito de arte performática surgiu então na segunda metade do século XX, é algo atual aí, como uma linguagem da arte contemporânea, que até despontava então nesse período. Só que ações similares aí à performance já eram realizadas por alguns artistas, enfim, no contexto aí das vanguardas europeias. Então, apesar de ele ser contemporâneo, ele já tinha ali alguns toques, né, mais antigos aí no mundo da arte. O termo de origem latina, ele significa dar forma, né, podendo ser também interpretado como fazer, como desempenhar. Então, essa performance é você fazer alguma coisa. Por isso, né, o corpo do artista, a ação dele está em evidência. Nessa performance, por exemplo, ela foi até um tanto quanto radical, né? Aqui nessa foto, o artista, ele conviveu com um coiote selvagem durante horas, num cômodo fechado, usando só aí um cobertor e um par de luvas e uma bengala para se proteger, enfim, desse animal selvagem. Então, há uma ação, há um fazer, né? Desempenhar uma ação. Nesse tipo de arte, como é o fazer, a principal forma de registro aí é a fotografia, os vídeos, que vão então ser guardados para a posteridade. Claro, a performance pode ser repetida, mas o principal registro que fica então pode ser dito como a fotografia. Dessa maneira então a obra ela é construída enquanto o artista ou o grupo de pessoas desempenha, né, essa determinada ação. Normalmente há um público que assiste, enfim, que acaba, né, depois somente esses registros fotográficos ou audiovisuais, como eu comentei. Aqui é um exemplo de uma performance, então, que foi feita em 2014 em Campinas, que se chama Cegos. É do grupo chamado Desvio Coletivo, onde eles fazem, então, essa marcha, né, em meio à cidade. A performance artística, em geral, aí ela segue um roteiro previamente definido. Então, ela pode ser reproduzida em outros momentos, em outros locais. Ela é, então, feita para uma plateia quase sempre restrita, ou às vezes nem tem, né? Assim, então, depende desses registros que eu comentei para que ela possa permanecer, né, e ser comentada, para que a gente possa trazer aqui, por exemplo, nesta aula, para que o público tenha conhecimento do que foi feito, realizado então. No exemplo, nós temos então uma performance lá de 1980, feita por Marina Abramovic e Uley, um casal que ficou famoso por essa arte performática. Vamos ver um pouquinho então sobre essa, né, uma das, enfim, precursoras aí da arte performática, a Marina Abramovic. Ela é uma das artistas aí de maior destaque na arte performática. A sua trajetória já começou lá nos anos 70 e ela realizou aí diversas manifestações aí artísticas performáticas e também com o performático Uley, com quem ela foi casada aí durante 12 anos. Então, o casal, um casal performático, digamos assim, acabava realizando essas ações juntos. Como exemplo, né, desse trabalho ali em casal,
Uma dessas obras se intitula porque realmente foi um grito, né? Foi realizado em 1978 e o casal se posicionou ali frente a frente e soltavam gritos, um gritava na frente do outro enquanto uma plateia assistia. Enfim, né? Isso foi uma performance na época e tá aí o registro fotográfico. Outra performance realizada pelo casal, eles sentaram de costas e ficaram durante 17 horas presos um ao outro pelos cabelos. Então, os dois tinham cabelos compridos e eles foram amarrados realmente pelos cabelos. Então, tratava-se o quê? De um teste também de resistência física e mental. Por quê? Tinha que haver ali um equilíbrio, né? Uma harmonia, né? Um pensamento aí que coloca à tona aí questões não só de tempo, né? Mas a dor, o cansaço. Então, realmente foi um teste de resistência, mas que foi elevado aí para uma arte performática. A Marina, né, essa artista, ela também fez uma performance de longa duração no MoMA, que é o Museu de Arte Moderna de Nova York, em 2010, que foi bem interessante. Se chamava A Artista Está Presente e realmente ela se fazia presente numa mesa ali, ó, a gente consegue ver, haviam 2 assentos, ela estava em um deles e o outro lugar ficava à disposição para o público, para a plateia, desculpem, que poderia então se sentar e apenas encarar a artista. Durante então 3 meses dessa exposição no MoMA, ela fez então essa performance com o público e essa exposição no MoMA era então em retrospectiva do seu trabalho e ocupou aí o museu inteiro. Então, a Marina, ela marcou presença e somando o tempo desses 3 meses que ela ficou, então, nessa performance de longa duração, somaram 700 horas de trabalho performático. Então, o que acontecia? Ela se sentava nessa cadeira e ficava, então, frente a frente com o espectador, com quem quisesse sentar, então, e ter esse momento de silêncio com o artista. Olha que bacana também. Durante essa performance em 2010, o antigo companheiro, então, o Lei, chega de surpresa e se senta frente à artista, né? Foi realmente uma participação super especial, que não foi nada combinada. Imagine, então, né, a surpresa dela receber, então, essa visita à sua performance, né? Vamos conhecer outros artistas performáticos também. Essa performance aconteceu então por um grupo chamado Coletivo Pi, de São Paulo, e a performance chamou Entre Saltos. Essa performance, ela buscou mostrar mulheres comuns com os seus desafios diários. Então, nesse trabalho, um grupo de mulheres andou pelas ruas de São Paulo usando tons de rosa e vermelho e calçando apenas um pé de sapato de salto e o outro descalço. A ideia implícita aí no uso de apenas um calçado era demonstrar, né, como essas mulheres precisam, né, conforme a própria fala do grupo, equilibrar-se nas diferentes esferas da sua vida e das exigências, então, de uma sociedade cada vez mais voltada para o culto ao corpo e à beleza. Então, né, o que está por trás desse salto, dessa vestimenta, né, desse sapato elegante? Há uma pessoa que tem uma vida dura, que tem um trabalho duro. Então, uma bela intervenção que, garanto, chamou a atenção você reparar, então, num grupo de pessoas vestidas muito parecidas e com um pé descalço. Outra performance realizada, essa foi no Rio de Janeiro e foi feita pela Eleonora Fabião. Ela é uma artista brasileira que desde 2008 ela vem aí fazendo essas performances na rua. Ela se interessa por uma poética aí do estranho, né? Que vai do encontro ao precário. Então, ela traz, por exemplo, nessa imagem,
se chama Mancha Preta. O que ela fez? Ela se vestiu inteiramente com sacos de lixo, realmente uma mancha preta, e ela andava pelas ruas da cidade. Outra performance bastante curiosa se chama 4:33 e ela é uma performance que foi idealizada, né, foi pensada em 1952 pelo maestro norte-americano John Cage. Nossa, um maestro fazendo performance, sim. Por quê? Esse maestro, ele escreveu, então, uma música, uma partitura, que tinha 4 minutos e 33 de pausa, de puro silêncio. Então, nessa performance, o músico David Tudor se coloca, então, à frente de um piano para uma grande plateia. Então, é como se, vou fazer minha apresentação aqui, o meu show. E ele permanece em silêncio por 4 minutos e 33 segundos, sem tocar nada. Então, é curioso, né? Porque a música, ela desperta o som, mas o silêncio também faz parte da música. Mas aqui, idealizada lá em 1952, então, executada, entre aspas, essa música, então, 4:33. Outra performance, essa aqui, que não acabou muito bem, já vai saber por quê. Ela foi realizada em 1971, onde Chris Burden, ele pediu para que um amigo atirasse com uma arma de fogo na sua direção. Então, assim, ele queria que alguém atirasse nele. Simples assim, né? A intenção desse artista performático aí era que o tiro passasse de raspão no braço. Então, eles até haviam treinado uns dias antes, enfim. Então, ali a gente tem uma cena, né? Onde o Chris Burden aparece, então, recebendo o tiro. Mas, né, treinaram e tal, mas na hora da ação ali, não saiu tudo conforme o planejado. E a bala acabou acertando realmente o braço do artista, né, e o feriu. E o público, então, ficou chocado e o artista teve que, então, ser levado ao hospital para receber tratamento médico. Então, vejam que há performances que vão a extremos, né? Cada uma tem a sua intenção, o seu significado, mas é importante destacar, então, que é o quê? É o artista se colocar, ele faz a arte, é a ação colocada em prática, então, que é chamada de performance. Um estilo aí artístico bem contemporâneo. Assim finalizamos mais uma aula, nos encontramos na próxima. Até mais!